fruto para a glória de Deus, em nome de Jesus, tá bom? Eu vou passar para minha esposa, ela que vai estar ministrando agora, e Deus vai falar mais uma vez conosco, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Shalom, boa noite, a paz do Senhor, queridos. Amém? Nós vamos estar ministrando sobre quem é o mais um nesta noite, né? E creio que Deus vai nos despertar para esse tempo agora que nós temos vivido. Amém? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25. Amém? Glória a Deus. E eis que se levantou um certo doutor da lei, e tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como a lês? E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as suas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a si mesmo. Disse-lhe: Respondestes bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Nós vamos continuar lendo aqui o texto, mas eu quero frisar nisso aqui que ele disse, né? Jesus pergunta para esse homem, né? Esse homem chega: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus assim: você conhece a lei, como você interpreta? E ele resume isso em duas coisas, que são os mandamentos, né? E toda a lei: ame ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a si mesmo. E Jesus disse assim: faz isso, né? E viverás. E ele diz: mas quem é o meu próximo? Então Jesus, ele começa ali, ele não responde para aquele homem quem é o próximo dele, mas ele então começa a contar uma parábola que a gente vai estar lendo já em seguida. Mas antes disso, eu quero que vocês abram comigo em Mateus capítulo 7, versículo 12. Depois a gente vai voltar lá. Mateus 7, 12. Veja o que está escrito aqui: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então veja só, ele diz assim: ame ao Senhor teu Deus e ame ao teu próximo como a si mesmo. Como eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo? Mateus 7 diz assim: aquilo que eu quero que os outros façam para mim, eu devo fazer a ele. Então eu não posso amar o meu próximo mais do que a mim mesmo, porque quem fez isso, querido, só foi o Senhor. Por isso que quando uma pessoa não se ama, ela vai ter a tendência de ferir os outros, de machucar os outros, porque ela não ama nem ela mesma. E como ela vai amar o outro? Como ela vai amar o próximo? Quando a gente entende isso, fica fácil também para a gente compreender as pessoas e amá-las também, porque nós convivemos com esses tipos de pessoas todos os dias na nossa vida, na sociedade, na nossa casa, na nossa família, né? E um dia eu estava perguntando ao Senhor sobre isso: como que eu posso amar o meu próximo? E Jesus disse assim: olha, a medida do homem, do ser humano, é ele mesmo. Então você jamais vai poder amar outra pessoa mais do que você se ama, porque um só fez isso, foi ele mesmo. Ele nos amou além dele mesmo.
Jesus foi a única pessoa, o único ser humano que amou o outro além de si mesmo. Mas a medida e capacidade do ser humano é ele mesmo. Eu não posso amar o próximo além daquilo que eu me amo. Então, se eu não tenho amor próprio, eu não vou amar o outro. Eu não vou demonstrar amor pelo outro. Então, quando uma pessoa, às vezes, ela é se dada muito ao vício, a coisas que destroem a vida dela, ela tem tendência a ser violenta, ela tem tendência a machucar o outro, o seu próximo, a sociedade, a sua família, porque ela está se autodestruindo, ela não está se amando. E como ela vai amar o outro? Então Jesus disse para mim que nós não podemos exigir do outro aquilo que ele não pode nos oferecer. Então, porque às vezes nós queremos exigir amor do outro, nós queremos exigir que o outro nos dê atenção, que o outro faça por nós muitas coisas, mas esse outro não consegue fazer isso nem para ele mesmo, então ele jamais vai conseguir fazer para mim. Entende? Então, isso é importante para nós compreendermos essa relação. Então, o texto diz que se eu quero que alguém me faça o bem, assim eu devo fazer. Um princípio, né? Então, o bem que eu quero que outros, né, me façam, isso é amar o seu próximo como a si mesmo. Então, se eu desejo o bem para mim, eu tenho que fazer o bem para o outro. Se eu quero ser amada, eu tenho que amar. Se eu quero receber, eu tenho que dar. Então, primeiro a gente faz, depois a gente recebe nessa relação. Entende? Então, amar o outro como a si mesmo é fazer para o outro aquilo que eu quero que faça para mim. Entende? Então, isso aqui nós vamos compreender nesse processo, porque nós estamos falando de pregação do Evangelho, nós estamos falando de alcançar vidas para o reino de Deus, de alcançar pessoas para Jesus. Bom, alguém aqui gostaria de ir para o inferno? Não é mesmo? Ninguém gostaria de ir para o inferno, né? Isso é uma coisa lógica, mas há pessoas que querem ir para o inferno, infelizmente tem gente que quer ir, né? Eu já encontrei alguns, entende? Porém, nós não gostaríamos de ir para o inferno, então é uma coisa lógica. Se você não quer ir para o inferno, você quer ser salvo, então você tem que também desejar que o outro seja salvo. E como é que você foi alcançado? Como é que o Evangelho chegou até você? Porque talvez você tenha nascido em um lar cristão, né? Como os meus filhos nasceram. Mas talvez alguém tenha um dia chegado até você e pregado para você essa palavra, falado para você de Jesus, né? Isso não foi bom para você? Não te fez o bem? Então aquilo que nós queremos que as pessoas façam de bem para nós, nós devemos fazer para o outro, e isso é amor. Então, quando alguém chegou para mim e pregou o Evangelho para mim, e eu me converti, hoje estou falando aqui para vocês disso, e eu fui salva, né, dos laços do inferno, do fogo do inferno, essa pessoa, ela demonstrou amor. Foi uma atitude de amor. Então, ela me fez um bem. Então, se nós gostamos que um dia alguém pregou a palavra para nós, né, se isso nos fez bem, nós devemos também querer fazer isso para o nosso próximo. E não existe bem maior do que a pregação do Evangelho que nós devemos fazer para os outros. Continuando aqui em Lucas 10, 25. Vamos continuar lá, lendo o texto. Ele continua então dizendo: e respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais os despojaram e espancaram, e se retiraram, deixando-o semi-morto.
E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou a largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou-se ao pé dele e vendo, moveu-se de intensa compaixão e aproximando, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu cavalo, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo quanto mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, dentre esses 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faça da mesma maneira. Então aqui a gente vê o quê? Que esse homem que foi ali assaltado por aqueles ladrões, ele ficou caído ali à beira da estrada semi-morto. E por ali vai passando um sacerdote, vai passando um levita, vê aquele homem caído, e eles, porém, não tomam uma atitude de ajudar aquela pessoa. Mas existe uma terceira pessoa que vai passando por aquele caminho. E essa terceira pessoa é um samaritano. E esse samaritano, ele tem uma atitude diferente dos anteriores, porque ele começa a cuidar daquele homem que estava ferido. Ele começa a fazer aqui o bem para aquele homem. Veja o texto que a gente leu. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Veja, Mateus, o que a gente leu. O que você quer que faça para você, faça para os outros. Certamente aquele homem que estava ali caído, machucado, ele queria o quê naquele momento? Ele queria exatamente isso, né? Ele queria que alguém ali chegasse e o ajudasse, cuidasse dele, porque ele iria morrer ali naquela estrada. Ele iria morrer à beira daquele caminho. E o bom samaritano, ele faz exatamente isso. Ele vai ali cuidar daquele homem. Certamente ele deve ter pensado, porque a palavra diz assim que ele seguia o seu caminho em viagem. E ele vai a uma hospedaria, leva aquele homem para lá no seu cavalo ali, né? E ele deixa aquele homem e diz assim: olha, eu vou pagar aqui 2 denários para você cuidar dele para mim. E se faltar, quando eu voltar, eu te pago o restante. Então, certamente aquele samaritano, ele sempre fazia ali aquele caminho, aquela rota ali, porque ele iria voltar. Ele disse: olha, quando eu voltar, eu te pago o restante. Talvez ele tenha pensado: olha, isso pode um dia acontecer comigo. Eu também, esse homem está aqui caído, ferido, mas poderia ter sido eu, porque eu estou sempre passando por esse caminho. Eu viajo aqui, né? É minha rota de viagem, poderia ser a minha vida. E se eu estivesse no lugar dele, eu gostaria que alguém me socorresse. Então ele vai lá e faz o quê? Faz o bem para aquele homem que ele não conhecia. Ele não sabia quem era aquele homem, mas ele olhou com amor e com compaixão. Então, amar o nosso próximo é querer fazer para o outro o que nós queremos para nós mesmos. Então, se eu quero bem para mim, eu devo fazer para o outro. E foi isso que esse bom samaritano fez, né? Ele cuidou daquele homem, ele teve ali amor e compaixão por aquele homem. E como ele cuida daquele homem? Ele pega ali, ele cuida daquele homem com o que ele tem nas mãos, né? Ele não era médico, não sabia muita coisa, mas o que ele tinha? Ele tinha azeite, ele tinha vinho. E ele utiliza desses recursos que ele tem na mão para ajudar aquele homem. Muitas vezes, nós achamos que nós não podemos fazer nada pelos outros,
porque nós achamos que nós não temos o suficiente para fazer ou para ajudar. Muitas vezes nós achamos que nós não temos capacidade de anunciar o Evangelho na nossa casa, na nossa família, na sociedade, porque nós não conhecemos o suficiente da palavra de Deus, nós não sabemos pregar, não sabemos como falar, não sabemos como chegar, não sabemos como evangelizar. Mas esse bom samaritano, ele também não era médico, ele também não era enfermeiro. Mas ele usou o que ele tinha nas suas mãos, o que ele tinha. Ele tinha azeite e ele tinha vinho, e foi aquilo que ele usou para primeiramente ali tratar as feridas daquele homem. E ele faz o que? Ele pega aquele homem e o leva para um lugar seguro. Porque se ele cuida ali das feridas daquele homem e deixa ele cair dali, aquele homem ia acontecer o que com ele? Ele ia morrer de qualquer forma, de qualquer maneira. Então ele faz mais ainda, ele vai além. Ele pega aquele homem e leva para um hotel, uma hospedaria, um lugar seguro, onde aquele homem poderia ser cuidado. E ele não poderia continuar o cuidado com aquele homem, mas ele investe na vida daquele homem financeiramente, porque ele paga alguém para cuidar daquele homem. Ele faz um investimento financeiro também na vida daquele homem. Então, ele, como Jesus mesmo termina o texto dizendo, né? Quem foi o próximo daquele homem? O próximo, aquele próprio senhor ali, doutor da lei, que estava indagando Jesus, disse, olha, o próximo foi o que teve de misericórdia. E Jesus disse, então vai você e faça o mesmo. Eu quero abrir com vocês em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Eu vou ler ali para ser mais rápido, por causa da tradução também. Diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. O que eu quero dizer? O que isso aqui tem a ver com tudo isso que eu quero dizer para vocês? Amar o próximo é fazer o bem. A gente leu em Mateus, né? Se vocês querem que faça um bem para vocês, faça o bem também. E o texto diz que nós devemos fazer o bem, né? Então, enquanto tivermos tempo, nós devemos fazer o bem a quem? A todos. Eu não devo fazer o bem só a quem eu amo, só a quem eu gosto. Aquele senhor, quando ele foi ter com Jesus, e Jesus disse para ele, você conhece a lei? E certamente Jesus já sabia o que ele ia dizer, né? Responder, ele disse, conheço, ama o Senhor e ama o teu próximo. Jesus falou, correto, você faz isso que você vai viver. E aí ele queria se justificar, e ele disse, mas quem é o meu próximo? Esse homem certamente era um homem que fazia o bem à sua família, aos seus amigos, né? As pessoas que ele conhecia, e de repente ele deve ter pensado, eu vou sair bem nessa com Jesus, porque eu sou uma pessoa que faço bem, né? Nós temos a tendência e fazemos o bem. Tem gente que faz mal, mas em geral nós fazemos o bem para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos amigos, para as pessoas que nós conhecemos e que estão próximas de nós. E Jesus então não responde para ele, mas conta essa parábola do bom samaritano. Mas o texto diz que nós devemos fazer o bem a todos. Então o meu próximo são todos. Todos. Todos os que estão ao meu redor, todos os que estão na sociedade, todos que vivem no mundo, todos que nasceram, todos que vão nascer, todos que já estão aí, são todos. Nós não devemos fazer o bem somente àqueles a quais nós conhecemos, nós amamos, que são as pessoas que estão mais próximas de nós, mas a todas as pessoas. E Jesus diz assim que o bom samaritano, ele se tornou próximo daquele homem, porque aquele homem não era ninguém que ele conhecia, não era um amigo, não era alguém íntimo dele, mas ele fez o bem para aquele homem. E nós devemos fazer o bem a todos, principalmente os da família da fé, e depois os que são, né, de fora. O meu texto ele traz assim. E eu quero frisar bem isso, queridos, primeiramente, os da família da fé. Por quê?
O que nós temos observado hoje, nós falamos em alcançar pessoas para o Senhor. Ganhar mais um para Jesus. Uma pessoa que não conhece ao Senhor Jesus, que está lá fora. Muitas pessoas têm ouvido falar de Jesus, porque Jesus tem sido anunciado. Nas TVs, nas rádios, ou seja por bem, ou seja por mal, ou com escândalo, ou sem escândalo, né? Ou por ganância, ou não por ganância, como Paulo diz, né? Por inveja ou não por inveja, mas Cristo está sendo anunciado. Mas o que tem acontecido com as pessoas, elas não têm nascido de novo. Elas não têm sido salvas. E quando nós falamos de ganhar alguém para Jesus, nós estamos falando disso. De tirar a pessoa do reino das trevas e transportar ela para o reino da luz. Entende isso? É um novo nascimento. E a gente precisa estar conectado com o Espírito Santo para fazer isso. Mas quando eu ler esse texto para vocês aqui, que uma coisa que nós temos observado que no nosso meio, dentro do próprio reino de Deus, dentro da própria igreja, nós temos pessoas que ainda não estão salvas. Elas estão aqui, elas estão ouvindo a palavra, elas estão ouvindo falar de Jesus, né? Elas vêm ao culto, mas elas estão como aquele homem caído. Porque elas estão feridas. O diabo as tem roubado, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Então, dentro da nossa própria família da fé, tem muita gente ferida, que precisa ser alcançada também para Jesus. Então, nós precisamos começar a olhar para dentro e depois para os de fora. Começar a trabalhar também dentro da igreja. E como nós vamos fazer isso, querido? Nós temos que mudar a nossa mente. Romanos diz assim, olha, transformai o mundo. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-o pela renovação da sua mente. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Que todo homem chegue ao arrependimento e ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. Então se fala disso. Mas tem muitas pessoas do nosso meio que precisam disso, que precisam ainda do azeite, que precisam ainda do vinho, que precisam da cura do Senhor. E muitas vezes nós como igreja, nós temos agido como aquele sacerdote, como aquele levita, que na nossa falta de mudança e de transformação de mente, na nossa religiosidade, nós temos deixado eles feridos para morrerem. Mas nós estamos aqui primeiramente, aqueles que estão no reino, aqueles que já estão na luz, aqueles que têm comunhão com o Espírito Santo, aqueles que são salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, que faz parte da igreja do Senhor, do reino de Deus, entender que você está aqui para ser cura na vida um do outro. Nós estamos aqui, queridos, para derramar azeite e vinho na vida um dos outros. Nós precisamos ser cura primeiramente para os da fé, os da casa, os domésticos da fé. E depois nós temos que ser cura para os que são de fora. Nós precisamos passar por esse processo. Porque a igreja, ela foi muito machucada e machucou muito aos outros. E nós precisamos resgatar isso. Então nós precisamos curar uns aos outros. E vamos curar agindo como bom samaritano. Então primeiro os da família da fé. Depois os que estão lá fora, que ainda não têm um relacionamento com Jesus. E é para isso que Deus tem nos chamado, para ser cura. E eu tenho
lá na nossa igreja em Curitiba, buscado trabalhar isso com as pessoas e levado as pessoas a entender isso. Porque o avivamento, ele vai vir. Vai vir. Porque nós temos vivido tempos para isso. É chegado o tempo. Se você observar e olhar os acontecimentos que estão acontecendo ao mundo ao redor, as profecias estão se cumprindo. Está passando muito rápido. E há uma promessa para que o Messias venha, para que Jesus venha. E nós somos a geração que vai preparar o caminho da vinda do Messias. Mas o avivamento virá para nós. Nós seremos cura para os que estão dentro e nós seremos cura para os que estão fora. E essa é a chamada do bom samaritano, né? Para curar os outros, para libertar os outros. Eu quero que você abra comigo em Isaías 52, versículos 7 e 8. Isaías 52, 7 e 8. Diz assim: quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião: o teu Deus reina. Isso aqui, Isaías, ele está falando para a nação de Israel, para o povo de Israel, para o povo de Sião. Então, queridos, os nossos pés têm que ser formosos para a igreja de Deus, né? Para os que estão aqui. Nós somos aqueles samaritanos chamados para anunciar as boas novas, para anunciar a paz, para anunciar a salvação e para dizer para o nosso irmão, para aquele que assenta todos os dias ao nosso lado: o teu Deus reina. Deus vai fazer uma obra na tua vida. Deus vai completar a salvação na tua vida. Então, acusações não podem haver mais no nosso meio, porque nós não podemos fazer o papel de Satanás. Satanás, que é o acusador, e já basta ele, não precisa de ninguém ajudar. Nós estamos para ser cura, nós estamos para trazer paz, nós estamos para anunciar boas novas uns aos outros dentro da própria igreja do Senhor. Agora eu quero que você abra comigo em Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos 10, 13. Até o 15, tá? Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora o 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele em quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Aí o 15 diz assim: como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz e dos que anunciam coisas boas. Isso fala da pregação do Evangelho. E quando a gente vem aqui em Romanos, você vê que o texto está falando para os que estão fora. Isaías se refere para a nação de Israel, para aqueles que estão dentro da casa. Em Romanos se refere para os que estão fora, né? Como vão crer se não há quem pregue? Então nós também precisamos pegar os nossos pés formosos, né? Andar caminhadinho, como diz lá em Curitiba, ir lá fora e pregar o Evangelho, que é a salvação para que todos, aquele que nele crê, né, alcance a salvação. Então ir e pregar lá fora. E nós somos chamados a sermos essa geração, porque Deus quer levantar uma geração de bons samaritanos, e Ele vai levantar nesses tempos bons samaritanos que estão aqui dentro, que vão curar os que aqui estão, que tem muitos feridos no nosso meio que necessitam
da cura. E tem aqueles lá fora que necessitam da cura. E o bom samaritano, ele tem essa unção para curar os que são de casa e para curar os que são de fora. Essa semana foi uma discípula minha lá em casa. E daí ela veio falar comigo e falou assim: eu queria te agradecer, apóstolo, porque, veja bem, queridos, como acontecem essas coisas. Ela falou assim: eu vim de um ministério que era muito difícil para mim. Eu era muito criticada, a minha própria mãe, e eu sofri muito. E eu desviei por causa disso. Eu saí da igreja, porque eles não me aceitavam. Não me aceitavam a minha maneira de ser, não me aceitavam a minha maneira de se vestir. E eu saí. E passado um tempo eu vim aqui para essa igreja. Aí ela falou: eu cheguei aqui, lá nós trabalhamos com líderes de célula, com pastores, essas coisas todas. E ela foi para uma célula, ela diz: eu fui para uma célula. Ali eu fui ajudada por aquela liderança. Ela me ajudou em muitas coisas. Mas também eu fui criticada da mesma maneira, pelo meu jeito de ser, pela minha maneira de ser. E eu continuei ferida. Então, queridos, veja que há pessoas no nosso meio que são feridas. E nós temos que cuidar com isso. E ela falou assim: mas eu só permaneci porque a apóstola nunca foi diferente comigo. Nunca exigiu que eu fosse diferente para me aceitar. Sempre me aceitou do jeito que eu era. Me amou do jeito que eu era. Trabalhou comigo, me trouxe na sua casa, conversou comigo, me tratou como uma pessoa de valor e me amou como eu era. E porque você agiu dessa forma comigo, você me curou. Então hoje eu sou livre. Eu sou livre para seguir o Evangelho, para servir Jesus, porque eu fui curada. Porque você me curou. E eu disse assim: poxa, que bom isso, né? Então, querido, eu falei: nós estamos aqui para isso. Nós estamos para curar as pessoas. Nós não estamos para matar os nossos irmãos, mas para curar. Então, queridos, é isso que Deus espera de nós. Nós estamos aqui para curar uns aos outros e sermos fortes. E multiplicar outros samaritanos para ir curar outras pessoas. E essa pessoa disse assim: eu vou trazer, ela é evangelista, ela traz muitas pessoas para Jesus, né? E ela disse: eu quero também trabalhar na vida de outras pessoas, e eu quero que Deus me use para curar outras pessoas, para ser bênção na vida de outras pessoas. E é isso, queridos, que Deus espera de nós, que nós sejamos cura. E o bom samaritano, ele foi uma cura na vida daquele homem, que ele não conhecia. Em Isaías 40, versículo 3. Isso aqui é uma palavra profética para nós. Isaías 43 diz assim: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo e a vereda a nosso Deus. O bom samaritano, querida, é aquela voz que Deus vai levantar nesses últimos tempos. E Ele quer contar comigo e com você, para ser essa voz que vai clamar no deserto, essa voz que vai anunciar a salvação, essa voz que vai dizer para aqueles que estão de casa e para aqueles que estão fora: o teu Deus reina. É chegado a salvação, é chegado o Espírito de Deus, é aquele que anuncia as boas novas, é aquele que anuncia a cura. Veja que em João capítulo 1, versículo 19, naqueles dias em que Jesus veio, João capítulo 1, versículo 19, esse é o testemunho de João. Nós vamos continuar lendo um pouquinho mais.
Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes levitas para que perguntasse: quem és tu? Passa os outros versículos. E confessou e não negou, e confessou: eu não sou Cristo. E perguntaram-lhe então: quem és, pois? Tu és Elias? Não sou. És tu profeta? Ele respondeu: não. E daí, no versículo 23, ele diz assim: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Igreja, compreenda isso. João veio há mais de 2000 anos atrás, mas já era o tempo dos fins. Já era chegado o reino de Deus. Porque quando os discípulos chegaram e perguntaram para Jesus assim: quando é que virá o fim? Ele diz: o fim já chegou. Quando é que virá o teu reino? Ele diz: o reino já chegou. Porque quando nós anunciamos o evangelho, cada pessoa que recebe Jesus e que sai das trevas para a luz, é chegado o reino de Deus até ela. E João entendeu que ele era chamado para aquele tempo, para aquela geração. E nós temos vivido o findar de todas essas coisas, os tempos dos fins. E nós somos essa geração que Deus tem levantado para anunciar o evangelho. Então o bom samaritano, ele é essa voz que vai clamar no deserto, porque muitas pessoas estão vivendo uma vida de deserto. Aquele homem, ele estava caindo à beira do caminho, e ele estava caído no deserto. E ele precisava de alguém que levasse cura e restauração para a vida dele. Então as pessoas aí fora, elas estão em um deserto. E elas precisam do bom samaritano que vai até elas e vai levar azeite e vinho, e vai levar uma voz profética, que vai levar as boas novas, que vai anunciar o evangelho. E veja a unção que Deus tem para a nossa vida. Em Malaquias capítulo 4, versículo 5, fala também de uma unção pelo Espírito que virá nesta geração, que virá no poder de Elias, né? Que diz assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha o 6, diz assim: e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu venha e não fira a terra com maldição. Quando João Batista estava, e as pessoas pensavam assim, perguntaram, né, que ele era Elias, ele falou não. Mas quando os discípulos foram perguntar para Jesus, e disse assim: quando é que Elias virá? Porque diz o texto que Elias vai vir no tempo dos fins, vai converter o coração a ele, e dizer: eu vos digo que Elias já veio. Então Jesus estava falando das boas novas da salvação. Porque quando o evangelho chega na vida de uma pessoa e transforma a vida de uma pessoa, isso traz cura, isso traz restauração. Restauração do coração do pai ao filho, do filho ao pai, traz restauração familiar, traz restauração entre amigos, traz transformação. Então Deus tem nos chamado para esse tempo profético. Agora veja mais, Isaías, o último versículo que eu quero ler com vocês, 35, versículo 3 a 8. Isaías diz assim: confortai as mãos fracas e fortaleceis os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforça-te e não temas, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações que jaziam chagais haverá erva com canas e juncos.
e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O mundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até os mesmos os loucos, não errarão esse caminho. Essa palavra quer dizer para os dias de hoje. Então, nós vamos levar o evangelho. Você vai ganhar mais um para Jesus, mas entenda que você é chamado a ser esse bom samaritano que vai trazer a cura, que vai trazer a libertação. Por isso você vai pegar aquela pessoa, o que muito nós falamos aqui, o Raimundo falou esses dias, quem esteve aqui os 3 dias, não é simplesmente chegar lá, Jesus vive, Jesus reina, Jesus existe, Jesus é o Salvador, e falar ali de Jesus e deixar a pessoa lá. Não, é o que eu disse, isso eles têm ouvido todos os dias aí, né? Se anuncia na TV, se anuncia no rádio, se anuncia nos jornais, né? Se anuncia nas ruas que Jesus é o Salvador, que Jesus reina, eles têm ouvido isso. Mas ganhar mais um para Jesus se fala de comprometer-se, como aquele bom samaritano teve comprometimento de cuidar daquele homem e de pegar aquele homem e levar para um lugar seguro. Se fala de arrancar alguém que está nas trevas e trazer para a luz. E essa pessoa, ela pode estar aqui do nosso lado, sentado do teu lado, mas ela também pode estar lá fora. Porque nós temos muitas pessoas no nosso meio que ainda não têm a luz de Cristo e que ainda não estão na luz. E por isso não consegue se libertar do mundo, porque a palavra diz: quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê Jesus ser o Filho de Deus, aquele que tem o Espírito de Deus. E para isso você precisa estar no reino, entende? Não basta estar sentado aqui, mas precisa estar no reino lá. Então, ganhar mais um para Jesus se fala desse compromisso de pegar a pessoa que está nas trevas, machucada, ferida, vivendo um deserto, e trazer ela para o reino de Deus, cuidar dela com amor, com misericórdia, com carinho, aquilo que eu falei no início. O que nós queremos é sermos salvos, então nós temos que querer a salvação para os outros também. E querer trazer aquela pessoa para o reino de Deus, né? A modo de que a vida dela se torne isso que está escrito em Isaías, né? Que se torne um lugar santo. E que o deserto se torne águas na vida dessa pessoa, que vão jorrar para a vida eterna. E assim essa pessoa possa fazer isso com outra pessoa. É a pregação do evangelho com responsabilidade, com amor. Então o bom samaritano, ele prega o evangelho com amor. Ele cuidou daquele homem com amor. Ele cuidou daquele homem com responsabilidade. Então vai entender que isso não é uma brincadeira. É coisa séria. E Jesus disse assim: quem comigo não se ajunta, espalha. Se nós não tivermos o compromisso com o Senhor de buscar os feridos, de amar os feridos, de amar o nosso próximo como a nós mesmos, aquilo que Jesus disse para aquele homem, nós vamos espalhar. Porque se a gente não ajuntar para o reino de Deus, nós estamos espalhando. Então, esse compromisso com o Senhor, de anunciar o evangelho, de trazer a pessoa, de trabalhar com ela, de cuidar dela, né, para que ela se firme no reino do Senhor. E aquele homem foi levado por aquele bom samaritano para um lugar de cuidado, até que ele pudesse se curar das suas feridas, talvez ficar em pé e voltar para a sua própria casa, andando com as suas próprias pernas. Porque quando ele pegou ele lá ferido, ele não podia caminhar. Tanto que o bom samaritano coloca ele sobre um
o seu animal, né? Que ele estava ali com o seu animal, se lá se era um cavalo, se era um camelo, o que era. Mas ele colocou sobre o seu animal e levou aquele homem para uma hospedaria, que aquele homem não podia andar. Mas ele disse, esse homem precisa ser cuidado, até que ele possa caminhar com suas próprias pernas. Então nós teremos esse compromisso de alcançar pelo menos uma pessoa para o reino, uma pessoa para o Senhor, e de cuidar dela. Mas eu não consigo cuidar totalmente dela. Então, você vai se ajuntar com outro aqui da igreja, com outro irmão, com outro que pode te ajudar. Irmão, tu pode me ajudar aqui a cuidar dessa pessoa, para que ela possa depois andar com suas próprias pernas. Foi aquilo que o bom samaritano fez. Ele falou, eu não posso continuar cuidando dele. Mas ele chegou para aquele homem da hospedaria e disse assim, cuida dele para mim, eu vou pagar. E eu vou voltar aqui e verificar se ele está bem, se faltar alguma coisa, eu pago o restante depois. Então, trazer essa pessoa para dentro da igreja, para que aqui nós todos vamos trabalhar uns pelos outros, para ajudar a cuidar daqueles que o Espírito Santo vai trazer, porque não é nem por força, mas é pelo Espírito do Senhor. Deus vai fazer isso, porque Deus está prestes a derramar o avivamento e vai começar no nosso meio. Vai começar dentro da casa de Deus e vai se espalhar pelas cidades. Então nós vamos cuidar dos que estão aqui no nosso meio, que precisa de cura, que estão feridos, que precisam ainda da luz do Senhor, e vamos alcançar também os que estão lá fora. Amém? Eu quero que você coloque-se de pé nesse momento. Quero orar com você. Nós vamos fazer uma unção